Vamos fazer logo essa nossa revisão? Agora é a revisão da aula 50.1. Então, logo nós estamos em que aula, professor? 50.2. Dá uma olhada lá na tela pro tio. Olha só, vamos falar sobre cotonicultura, sanidade animal e alimentação. Nessa aula, nós vamos falar sobre as principais doenças, manejo de produção e manejo de alimentação. Professor, o que nós vimos lá? Primeiramente, pessoal, a importância de evitar doenças, aqui para mim, galera, mas em 3 sentidos. 3. É como uma profilaxia. Profilaxias são os manejos que nós vamos realizar para evitar ou amenizar quando surge uma infecção no seu aviário de produção de codornas. Então aqui, ó, primeiro, a higienização é muito importante na troca do plantel, na troca dos animais e também durante o processo de fornecimento de água e ração. Vacinação. Lembra, Newcastle, você tem que fazer essa vacinação para evitar problemas respiratórios com esses animais. E vermifugação, que é dado também na ração. Aí nós temos que lembrar vários processos, como qual, professor? Ração para uma determinada fase do crescimento não pode ser substituída em outros tipos de aviário. Sempre lembrando outra coisa. Lembrei aqui, professor, quando o senhor falou sobre produção de ração. E aí, na produção de ração, quando você faz a mistura dos elementos, você não pode deixar sobrar ração no coxo desse animal, pois senão ele pode passar pelo processo de fermentação. Lembra? E esse processo de fermentação pode ocasionar um problema intestinal na ave. Aumenta aqui para mim. Agora, rapidinho. Lembrando que nós vamos... Pode aumentar aqui a tela. Isso. Lembrando que nós vamos falar também sobre o quê? A coleta desses ovos. Olha aí. Não, aqui não. Cadê a coleta? Aqui, coleta dos ovos. Os ovos têm que ser coletados, nós falamos o quê, galerinha? No primeiro momento da manhã, bota aqui pro tio, nós falamos que os ovos têm que ser coletados no primeiro momento da manhã e no último momento da tarde. Por quê, professor? Evitar a exposição desses ovos. E aí temos que lembrar, não se faz limpeza do ovo. Quando ocorre a ovoposição, tem uma mucilagem que sai na galinha e na codorna, nós chamamos de cloaca. É o mesmo orifício por onde saem os dejetos e sai o ovo. Só que no ovo, quando ele sai com uma mucilagem. É um líquido viscoso que recobre o ovo, que favorece a manutenção da higienização daquela casca. Perfeito? Então, se você limpar, lavar o ovo, você está expondo aquele ovo a micro-organismos do ambiente. Lembra? A casca do ovo, apesar de ser dura, ela é porosa. Existe um lado do ovo onde tem uma câmara, onde ocorre o quê? Trocas gasosas. Então, você não pode lavar o ovo. Mas, professor, o ovo está sujo. O ovo não fica sujo. Ele suja quando você não faz o processo de colher esses ovos, retirar esses ovos no momento adequado. Ele fica muito exposto e o posicionamento pode ocorrer, sim, a sujeira por outras gaiolas. Então, se você faz o manejo de retirada dos ovos no período da manhã, que é o período mais crítico por causa da noite, que ficou muito tempo, tem que ser no primeiro momento da manhã. E sempre observar se tem ovo rachado, trincado. O que isso está sinalizando? A inclinação da gaiola. A inclinação da gaiola pode estar desregulada. Lembra que muitos comedouros são automáticos. Na hora que você faz o processo de ligar esses comedouros, pode favorecer, então, o movimento daquelas gaiolas e fazer com que o grau de inclinação aumente. Então, você sempre tem que verificar a regulagem da inclinação das gaiolas para evitar essa quebra dos ovos, tá bom? Ou, na verdade, nem quebra, ele só racha. Mas tem que tomar cuidado com isso. Aumenta aqui para mim, rapidinho. Falamos também sobre o quê, professor?
as raças. E aí nós temos as japônicas, as gigantes, a tibetã e também as ornamentais. Mas eu lembrei que esse aí é um assunto para a nossa próxima aula. Foi aí que nós paramos a nossa revisão. E agora é a hora de vocês fazerem atividades aqui para mim. Vou deixar vocês aí, galerinha, fazendo as suas atividades, mas daqui a pouco o tio volta para corrigir junto com vocês. Tchau, tchau. Agora é a hora da gente realizar, então, as correções. Então, vamos fazer o que o cronograma manda. A gente vai ler aqui as questões, vamos mostrar a resposta e fique tranquilo. Sempre estou avisando aqui para vocês, não há necessidade de dar idêntico, igual. Não tem essa necessidade. Só que tem algumas palavrinhas que tem que aparecer, são aqueles termos técnicos. Mas se você escreveu, se descreveu o termo técnico, tá correto do mesmo jeito. Se tiver necessidade, o tio volta lá para o slide para fazer a explicação. Porque agora, olha na tela, queridos, é o momento de fazer as atividades e também, tirar dúvidas. Porque só tem dúvida quando a gente faz a atividade, professor. Vamos para a primeira questão? Vamos! Descrito como segmento dentro da avicultura, destinando a criação de codornas, seja para fins lucrativos ou até mesmo para consumo próprio. Também uma fonte de produção de carne e ovos. Ultimamente, acho que ali era um ponto. Ultimamente, muito apreciado por diversas pessoas. Em resumo, é uma prática de criação das codornas. Qual o nome utilizado na criação de codornas? Coturnicultura. Coturnicultura é o nome dado para quem realiza o quê? Criação de codornas. Questão 2. Não tem dúvida, né, galerinha? É só o nome técnico. Questão número 2. The question 2. Descreva ou esquematizar. Isso é muito importante. Ou você pode escrever, ou você só faz um esquema. Então, tá aqui, ó. Professor presencial, quando você estiver aí, corrigindo, o estudante ele pode só descrever, ou também pode o quê, professor? Esquematizar. A proporcionalidade entre machos e fêmeas em um sistema de criação. Então, olha aí, a resposta. O acasalamento pode ocorrer durante o ano inteiro e se dá na proporção de um macho para 5 fêmeas. Mas é importante lembrar que o macho deve ficar 12 horas com a fêmea. Depois, é isolado por 24 horas, para, em seguida, se acasalar com outra fêmea. Aqui para mim! Galerinha, nessa estrutura de criação tem que lembrar uma coisa, né? São aí, é um macho para 5 fêmeas, mas a cada 12 horas ele só vai cobrir uma fêmea e tem um período de descanso, até ele completar as 5. Isso é quando você tem um sistema de criação para consumo próprio, para consumo de ovo e carne. Mas como você vai fazer uma criação em alta escala, então você tem que ter aí, 3, aqui é um macho para 5 fêmeas. Então você tem que ter 3 machos e quantas fêmeas? 15 no mínimo. 3 para 15. Que aí dá 1 para 5. Só que você tem que fazer você vai ter que fazer uma alternância para evitar o que a gente chama de consanguinidade. Então, você tem que ter uma tabela onde você vai fazer um cronograma de cruzamento, evitando o cruzamento entre parentes. Por quê, prof? Não que vai ocorrer aberrações cromossômicas. O que pode ocorrer é, quando a gente fala sobre criações,
se você não evitar o cruzamento entre famílias para aumentar a produção, cai a produtividade. O sistema imunológico desse animal fica suprimido quando se tem cruzamento entre familiares. Então, por isso que o recomendado são 3 machos e 15 fêmeas, e essas 15 fêmeas serão reorganizadas para evitar que ocorra o quê? Consanguinidade. Se não, esse animal começa a deixar, né? O animal não. Os descendentes, eles perdem a característica de rusticidade. Lembra o que é um rústico? São animais que são mais tolerantes, são animais que não têm tanto mimimi em você realizar determinados manejos e eles ficarem doentes por qualquer alteração climática, qualquer alteração dentro do ambiente do aviário. Eles são mais rústicos, mais resistentes. E essa característica, os descendentes vão perdendo de acordo com que você faz o manejo errado da reprodução, tá bom? E outra coisa, não só os descendentes vão perder essa rusticidade quando a quantidade de produção de ovos, se for para postura. E se for para corte, professor, o ganho de peso desses descendentes em relação ao período de fornecimento também cai. Esse que é o problema que a gente tem que evitar, tá bom? Aumenta a tela aqui pro tio. The question 2. A cotornicultura é a prática de criação de codornas. Atualmente encontra-se bem acentuado nos últimos tempos. Cite os principais fatores que contribuem para isso. Ah, pessoal, isso aí é fácil. Olha aí, ó. Rápido crescimento das aves. Maturidade sexual precoce. Professor, aqui para mim. O que é maturidade sexual precoce? É porque ele atinge o desenvolvimento da ave, ele atinge em menor tempo, então você já pode fazer 2 coisas. Ou botar para cruzar ovos galados e produção de animais, ou você já pode transferir ele para a postura, para produzir ovos, ou transferir esse animal em menor tempo para corte, ganhar peso, produção de carne. Isso é precocidade sexual, porque depois da maturidade sexual, você já pode definir se ele vai para corte, se ele vai para postura ou para reprodução. Reprodução de ovos galados. São 3 sistemas. Produção de carne, que é engorda, produção de ovos não galados, que são ovos estimulados pela ração, ou produção de ou reprodução, produção de ovos galados para criar filhotes e repor o plantel, tá bom? Outro item, alta produtividade. Pode ser. Pode ser. Pode aumentar, pode deixar. Quer ver? Diminui. Isso. Aumenta, tio. É dedinho rápido, caramba. Pode, como o senhor quiser. Tá bom que eu acho que eu melhorei meus olhos aí, ó. Alta produtividade, grande número de aves em um pequeno espaço. Por isso que tem aí, ó, os fatores que contribuem, os principais fatores que contribuem para a ascensão, né, na criação de codornas. Olha aí, ó, outro, longevidade na produção, baixo investimento. Só uma coisa, galerinha, vem aqui. Esse eu não posso deixar de falar isso. Esse negócio aqui, ó, de longevidade na produção, tem que tomar cuidado. Não é indicado fazer a muda forçada. Alguns produtores fazem a muda forçada na codorna, como se faz em aviário de galinha. Não estou falando que não dá certo, mas eu estou falando que você tem que dar um suplemento alimentar, e aí é um investimento alto. Tem que ver sobre custo e benefício. Se vale a pena fazer essa muda forçada ou se vale a pena você trocar logo o plantel. Tem que tomar cuidado com isso. Mas para fazer isso, tem um cronograma, você tem que ter um galpão de criação, tá bom? Outro passo, qual é? Rápido retorno financeiro. Isso é verdade, porque tem uma maturidade sexual, tá? O outro, excepcional sabor exótico. Aí, putiu. Isso aí, pessoal, é um item que a gente tem que levar em consideração. Se você for vender, eu particularmente codorna, jacaré, são deliciosos.
pato. Agora, se você for ofertar carne, tem que ver o mercado. Se tem para onde você escoar. Ovo é garantido no nosso estado inteiro, é garantido ovo de codorna. Já a carne, você tem outros sistemas de regulamentação para isso, tá bom? Vamos lá? Outro item, professor? Era só. Então, volta. Então, nós temos 8 itens aí que mostram que o sistema de criação de codorna tem, sim, são fatores excelentes, mas tem que levar em consideração o escoamento, tá? Como você vai fornecer esse produto. Aumenta aqui, última questão. Vamos lá. Após a limpeza e organização dos ovos, qual o ambiente ideal para armazenar? Ah, sim. Aí, ó, os ovos devem ser armazenados a uma temperatura em torno de 10 graus. E o que é importante aqui, professor? A umidade. Então, vamos explicar isso direitinho? Aqui para mim. Pessoal, sempre estamos falando, a temperatura, né, tem que se tomar cuidado, tem que ser um lugar arejado, mantendo essa temperatura. O importante é manter a umidade relativa, para que não ocorra trocas gasosas entre o meio e danifique o produto. Principalmente se for ovo galado. Lembra? Nós temos ovos não galados, que são ovos produzidos por estimulação da ração, que é o que a gente fornece ao mercado. E aí lembra que esses ovos vão ficar 12 dias armazenados no galpão, então você tem 12 dias para distribuir isso ao mercado. Que aí ele tem, claro, a validade é bem maior, mas dentro do galpão, para garantir também uma produtividade. Cada 12 dias você tem que repor esses ovos, tá? E outra coisa, galerinha, sempre lembrando, não só a produção dos ovos em cada 12 dias para ovo não galado. E os ovos galados, professor? Aí que tem que tomar mais cuidado para manter essa umidade aqui, ó. Por quê? Porque o ovo galado tem um embrião se desenvolvendo. E aí as trocas gasosas são mais intensas. E a umidade tem que ser mantida. Porque para você, todo ovo, pode testar ovo de pato, ovo de codorna, ovo de galinha, tem-se uma câmara que faz as trocas gasosas. Em ovos em desenvolvimento, são importantíssimos proporcionar essa umidade. Mas aí é em sistema de produção. Ou desculpa, produção é quando a gente fala ovo não galado. Isso é sistema de criação, porque você vai repor o plantel, tá bom? E pronto! Finalizamos as nossas correções, meus queridos. Vou lembrar uma coisa para vocês. Qualquer dúvida, ou que apareceu aí, professor, eu assisti a aula, fiz as anotações, mas aí eu estou iniciando a criação de codorna, então você já faz a criação aí no seu município. Tira uma foto de algo, de algum fator que pode estar interferindo, pode mandar aí para o professor presencial, que a gente está fazendo sempre esse feedback nas nossas próximas aulas, tá bom? Aguardo vocês e até a próxima. Tchau, gente!